Hoje é terça-feira, dia 19/2, dia de reunião ordinária e dia de reunião extraordinária da CPI do abuso. E aconteceram muitas coisas importantes nessa reunião ordinária. Eu vou dividir essa semana em diversos assuntos, que são os assuntos que foram tratados na reunião ordinária, mas hoje eu vou falar de dois assuntos que, na minha percepção, são urgentes. A primeira pauta é sobre a debandada da mesa diretora da Câmara Municipal. Já é de conhecimento geral, é o que eu venho falando aqui há muito tempo, que é justamente um posicionamento monocrático do presidente da Câmara, Caio Vallassi, que trata sobre abuso de poder feito por ele contra os próprios vereadores. Eu cheguei a falar aqui sobre Carol e Marli de Luquinha reclamando a respeito de certas posições, não só do presidente da Câmara, Caio Vallassi, como também de outras pessoas do alto escalão da Câmara Municipal. Vereadoras falaram isso em plenário, e é algo que já vem sendo reclamado, já vem sendo exposto por membros da mesa diretora a algumas reuniões ordinárias. Hoje nós somos surpreendidos com a renúncia de 3 membros da mesa diretora, o vereador Janderson Avelar, o vereador Rodrigo Braga e a vereadora Marli de Luquinha, o que eu acho que faz muito sentido, né? Não tem como, enfim, quem tem um mínimo de brio não aguenta ficar num ambiente em que você é desrespeitado, né? Em que, nas suas próprias prerrogativas e direitos. Estranhos são os vereadores que não renunciaram. Apesar de terem renunciado via ofício, Rodrigo Braga e Marli de Luquinha não falaram nada sobre esse assunto na reunião ordinária, mas o Janderson falou, ele foi na tribuna para falar sobre a decisão, né, que ele tomou de pedir a renúncia da mesa diretora, e ele pontuou diversos motivos, né, que fizeram ele tomar essa decisão. Esses motivos, basicamente, dizem respeito ao fato do presidente da Câmara Municipal, o vereador Caio Vallassi, estar usando o nome da mesa diretora, né, o nome da Câmara Municipal, para posicionamentos e decisões monocráticas que ele tomou sozinho, passando por cima da mesa diretora. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, o Janderson lista uma série de motivos, né, e de exemplos em que isso aconteceu, em que o Caio passou por cima da mesa diretora. Ele fala, né, representar criminalmente outros vereadores, gente. Imagina usar o nome da Câmara Municipal para representar criminalmente colegas, elaborar processo seletivo e respectivo edital para contratação de pessoal temporário. Janderson falou sobre o projeto de resolução para aumentar salário dos amigos do presidente, uma decisão monocrática que não foi autorizada pela mesa. Nomeação de cargos para órgãos que não estão em funcionamento, nomeação e exoneração sem consulta da mesa diretora, como foi o caso dessa subprocuradora, processos licitatórios que, inclusive, alguns estão sendo investigados pelo Ministério Público. Caio do céu, Caio, o que você está arrumando, Caio? Ofícios que não foram respondidos, ignorar a decisão da mesa, como no caso da excursão para Brasília, isso foi uma outra licitação bastante complicada. A mesa foi contra e o Caio continuou. E, por fim, toda a conexão do Caio com todos os atos investigados pela CPI. Vamos ouvir o Janderson falando sobre isso. Eu poderia citar aqui diversas situações. Ademais, é fato público e notório a gravidade das denúncias que originaram a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar atos praticados, em tese, pelo presidente desta casa, dentre elas, de modo direto ou conexo, exemplifico: exoneração irregular de servidora, recolhimento de celulares para realização de reunião, apropriação de atos da mesa diretora, perseguição e assédio moral, irregularidade em feito licitatório. Então é isso, Rodrigo Braga, Marli de Luquinha e Janderson Avelar renunciaram seus postos na mesa diretora. Eu fico me perguntando se tudo isso era um problema muito sério para os vereadores Rodrigo Braga e Marli de Luquinha. Eu fico me perguntando por que eles não assinaram o requerimento para ampliar a investigação da CPI. Onde é que está a coerência nisso, pessoal? Ainda na reunião ordinária que aconteceu hoje de manhã, o Caio Vallassi leu uma portaria 105 de 2023 que saiu ontem no Diário Oficial,
que é uma portaria que traz a decisão da corregedoria a respeito do processo de assédio moral que teria ocorrido, principalmente naquela reunião, né, do recolhimento dos celulares. A corregedoria fez uma investigação sobre isso, pegou o testemunho de pessoas e a corregedoria recomendou arquivar a denúncia, pois não identificou indícios mínimos de autoria e materialidade. Vamos ouvir o que o Caio tem a falar sobre isso. Significa dizer que foram 400 e tantas páginas, 40 horas de depoimentos. Os profissionais da Procuradoria Jurídica dessa casa estão absolutamente isentos de qualquer prática de assédio moral praticado no âmbito daquela Procuradoria e no âmbito da Câmara Municipal. Está aqui. Não tem, nunca teve nenhum assédio moral contra nenhum servidor nessa Casa Legislativa. A decisão da corregedoria não é terminativa, é assim que fala? A corregedoria é um órgão do município, tá? Da administração pública. Eu gostaria de dizer que eu fiquei surpresa em relação à decisão da corregedoria, mas eu não fiquei surpresa por conta do formato que acontece a composição da corregedoria. Eu acho um formato bastante complicado. Confesso que eu estou me sentindo meio esquizofrênica, né? Porque a corregedoria falar que não encontrou indícios mínimos de autoria e materialidade, né, desse caso de assédio moral, quando as pessoas falaram abertamente nas reuniões, né, a vereadora Carol Canabrá, a vereadora Marlide Luquinha falaram isso na reunião ordinária, o Janderson falou sobre isso na reunião da CPI, todos os vereadores ouviram e ninguém falou nada. Aqui a servidora saiu chorando de uma reunião, gente. Saiu um áudio, na CPI de um superior falando para a subprocuradora ocultar no relatório dela indício de fraude em licitação. Isso para mim, só isso aí já é assédio. Imagina se eu faço um relatório e vem alguém falar Será que tudo isso foi uma miragem da nossa cabeça? Será que nada disso aconteceu? Porque para a corregedoria não identificar indícios mínimos, será que a gente estava louco? A gente não viu o que a gente viu, a gente não ouviu o que a gente ouviu? Então não é uma portaria, um parecer terminativo, isso vai ser encaminhado para o Ministério Público, que, enfim, é onde eu acho que a gente tem alguma condição de fazer justiça de fato, porque aqui no município de Sete Lagoas, eu já falei sobre isso aqui, tá todo mundo interligado de uma forma ou de outra, amigos dos amigos, tá, gente? Após a reunião ordinária, teve a reunião extraordinária da CPI do abuso para encerrar a CPI. Como também era previsto, o relatório do vereador Ivan Luiz foi aprovado pela CPI com o voto contrário da presidente da CPI, a Carol Canabrava, e com a ausência da Marlide Luquinha. A Marlide Luquinha não participou da última reunião da CPI. A Carol faz uma fala final para encerrar essa CPI. Vamos ouvir a Carol. Hoje encerramos a CPI e o relatório final será encaminhado ao Ministério Público e demais órgãos que sejam competentes e comissões. É muito cômodo finalizar uma CPI terceirizando o trabalho que era para ser feito por ela. Nós sabemos da importância do MP, um órgão respeitado e que, acima de tudo, é muito atarefado. E receber autos como esse, e que, infelizmente, não tem tanta consistência como era necessário, chega a ser decepcionante. Mas, enfim, algo que eu saio daqui, além do meu aprendizado, é a minha consciência, que eu acredito que é a melhor coisa que eu posso ter. Saio daqui com a consciência tranquila, com a certeza que fiz o meu melhor, que trabalhei, me dediquei para que a verdade aparecesse. Espero, que a população tenha acompanhado esse trabalho, que a gente buscou o tempo todo dar transparência a ele, inclusive o dia que não foi permitido dar transparência através dos canais de transmissão, optei por não acontecer a reunião, porque nós, enquanto vereadores, além de honrar o nosso trabalho, nós devemos a você, população, o direito de acompanhar tudo que é feito através dos nossos atos aqui. Espero que agora as comissões e os órgãos competentes possam fazer o trabalho que esteja no alcance deles e que não tenha necessidade realmente de fazer um trabalho que competia a essa comissão.
Eu sei que a sensação pode ser a sensação de derrota para nós, não é verdade? Para gente que queria, enfim, que as investigações fossem feitas de forma séria por essa CPI, mas diante dos recursos que a gente teve, diante dos recursos que a gente tem, eu acho que a gente se saiu muito bem sucedido. A gente conseguiu chamar a atenção da população para esse assunto, né, de modo geral. A gente conseguiu tratar desse assunto nos grupos, nos bares, e mesmo que ainda falta uma grande parcela do eleitorado que ficou de fora de toda essa discussão, a gente tem material suficiente para tratar desse tema sempre que necessário. Eu acredito que a gente saiu vitorioso dessa CPI em relação a diversos assuntos, inclusive em relação a expor quem são os vereadores, né, e o que eles fazem, quais são os posicionamentos deles, né, o que eles falam na tribuna e o que eles fazem na prática. Acho que muitas coisas ficaram claras para muitas pessoas e eu acho isso vitorioso. Essas vitórias parecem poucas, né? Eu gostaria de falar que a gente fez a grande revolução aqui em Sete Lagoas, parecem ser vitórias pequenas, mas eu gostaria de lembrá-los que a gente só está iniciando, a gente só está começando, pessoal. Esse canal, meu canal, por exemplo, ele começou com 1.500 inscritos, desde que eu voltei com o canal, e agora está com 9.000, vai bater 10.000 daqui a pouco. Tudo isso é sinal de que a gente está começando. A gente está se organizando aos poucos, a gente está entendendo os caminhos, a gente está conhecendo quem é quem, a gente está indo muito mais preparado para as eleições municipais do ano que vem do que o que a gente estava há 90 dias atrás, há 120 dias atrás. Então, se a gente já conseguiu fazer todo esse barulho, já conseguiu mobilizar tanta gente, imagina o que a gente não é capaz de fazer nos próximos meses. Então, por mais catastrófico que possa parecer a conclusão desse caso, lembrem-se que isso é uma sementinha e que para os recursos que a gente tem, que a gente teve, a gente conseguiu fazer muita coisa. Eu acredito realmente que a gente só está começando e eu acredito que sim, a gente cada vez mais vai estar mais perto de sim fazer muitas transformações importantes aqui no município de Sete Lagoas, gente. A gente só está começando. Como eu disse, na reunião ordinária de hoje tiveram vários assuntos que eu vou dividir ao longo dessa semana. Então, no vídeo de amanhã, dia 20, eu vou falar sobre a greve dos ônibus. No dia 21, eu vou falar, quinta-feira, eu vou falar sobre uma questão da educação, que eu preciso falar aqui também, já tem um tempo que eu tô querendo falar sobre isso, tá? Vamos aguardar o Ministério Público, né, e torcer para que o Ministério Público seja capaz de fazer a justiça de fato. Para todas as pessoas que se envolveram com isso, para as pessoas que denunciaram, para todas as pessoas que lutaram para que a justiça fosse feita, em especial para a subprocuradora que encarou essa briga, parabéns. Fiquem tranquilos, andem de cabeça erguida, porque com certeza vocês foram uma inspiração e uma referência para muita gente. Uma sementinha foi plantada por essas pessoas que, enfim, tiveram coragem de fazer o que é certo. Então é isso, me diz o que vocês acharam de toda essa situação. Tem jeito ou não tem jeito? A gente só tá começando ou a gente acabou de acabar? Me diz aí, um beijo para vocês, tchau!